Chega mais, torcida gloriosa, a torcida do Botafogo ligada aqui na nossa primeira edição, Plantão Glorioso. Teve live mais cedo, reverberando aí o sorteio da Copa do Brasil. E aí, todo mundo gostou? É isso mesmo, né? Tô vendo o botafoguense super empolgado, animado, não só com o sorteio, Vasco é o adversário do Botafogo, mas também com o cruzamento, né? A gente pega o vencedor de Fluminense e Bahia e dá para dizer que o caminho do Botafogo não está tão difícil até a final, mas tem que respeitar o adversário, tem que ganhar, é 11 contra 11, o Vasco está numa fase péssima, mas ainda assim é um adversário que vai enxergar na Copa do Brasil o alento para a sua temporada, e ano passado o Vasco chegou até as semifinais, então o Botafogo tem que estar muito ligado, é favorito? Tem que assumir, é favorito, mas tem que assumir o protagonismo dentro de campo. No mais, o torcedor está feliz com o sorteio. A gente vai trazer aqui falas do Léo Coelho, diretor de futebol do Botafogo, entre outros assuntos aqui nessa primeira edição do GG. Mas deixe seu like, se inscreva no canal. O canal Gigante Glorioso está aí buscando chegar à marca de 140 mil inscritos. Tem muita gente que assiste o nosso conteúdo e não está inscrita no canal. Dá uma olhadinha na página aí do GG. Você que está acompanhando agora, dá uma olhadinha. Será que eu sou inscrito no Gigante Glorioso? Inscreva-se no canal, porque além de você valorizar os canais que falam de Botafogo e te colocam por dentro de tudo que a mídia tradicional não faz por você, ela não faz, nunca fez, aqui no Gigante Glorioso todo dia tem informação do Botafogo. E aí você se inscrevendo, você colocando aí o hypando esse vídeo, você ajuda ao canal Gigante Glorioso a chegar a mais botafoguenses no Brasil e no mundo. Deixe seu like também, torne-se membro, porque você ganha aqui no GG. Todos os membros, todo mês. Eu já falei aqui, se ganhar da LDU vai ter sorteio, se passar pelo Vasco vai ter sorteio. Então você sempre ganha sendo membro, uma vez por mês, um item do Kit Go Case. E a cada live, quando dá a louca na produção GG, a gente sorteia camisa, Kit Go Case, enfim, uma série de coisas. Então chega junto aqui e dá essa moral pra gente. Vamos lá. Algumas falas do Léo Coelho me preocuparam, né? Uma me tranquilizou e outra me preocupou. Quando saiu o Vasco, como adversário do Botafogo, já se começou a falar sobre Maracanã. 2 jogos no Maracanã, tal, criaram essa história aí por conta de uma fala descontextualizada do Léo Coelho, né? O Medeiros trouxe isso lá no seu Twitter, né? E foi bom ele trazer mesmo, porque causou uma confusão. Os 2 jogos podem ser no Maracanã? Qual é a vantagem para o Botafogo nisso? Nenhuma. Nenhuma vantagem, porque o Botafogo tem campo. O Botafogo tem estádio. O Botafogo já fez do Newton Santos a sua atmosfera de campeão. Foi assim que a gente chegou ao título brasileiro, foi assim que a gente chegou ao título da Libertadores. E na Copa do Brasil vencemos o Bragantino. Então tem que manter, não tem 2 jogos no Maracanã. E aí depois o Léo Coelho conversou lá com o nosso amigo Medeiros, né, e ele trouxe no Twitter que não, ele estava falando do primeiro jogo, porque tem uma questão envolvendo policiamento em São Januário e tal. Não é um jogo de 5ª rodada, não é um jogo de Taça Rio, né? É um jogo de Copa do Brasil. O clima pode estar um pouquinho mais quente, né? Então, de repente, para o Vasco é até melhor seja no Maracanã. Recebe mais, está vendendo o almoço para pagar a janta, então é bom que entra mais dinheiro. Só que na questão esportiva para o Vasco, São Januário, claro que é melhor. Para a gente, o primeiro jogo sendo no Maracanã e a volta no Newton Santos, a gente joga em casa 2 vezes. Tranquilaço para nós, ótimo, né? Eles que se resolvam, porque o Botafogo tem casa, né? Agora, uma fala do Léo Coelho que me preocupou muito, a gente vai falar sobre o John, não? O John, nosso goleiro e tal. John fica, porque o Jorge Nicola começou a inventar umas fake news aí, negócio de pode ir pro exterior e tal. Pode ir pro exterior, qualquer um pode ir pro exterior. Todo mundo pode ir pro exterior. Basta pintar uma proposta boa. Então, assim, não tem nenhum mistério. Agora, tentou criar uma história ali no sentido de que o John não ficaria. E o Léo falou, não, o John é nosso goleiro, vai ficar aqui e tal. E aí falou do ponta direita, aí eu quase caí para trás, né? Quase caí para trás. Ou é aquela fala estratégica de que como o Botafogo não avançou em negociação por nenhum jogador da posição, tentou 3. Luiz Guilherme, jogador, e o clube recuaram. Outros 2, cujos nomes eu já falei aqui, também houve recuo dos clubes.
E aí veio, segundo o Corriere dello Sport, o Tutto Mercato, o Iconé. Eu tava felizão. A gente não tem. Se a gente tem um, quem tem um não tem nenhum. Né? Então tava felizão. Aí vem o Léo e faz a gente ficar preocupadíssimo, dizendo, não, a gente não tá vendo ponta, não. Tá tudo bem? Será que vocês estão enxergando pontas direitas onde eu não consigo ver? Ah, o Matheus Martins tá... Gente, pelo amor de Deus. Matheus Martins joga do outro lado. Aí ele pode fazer a direita também. Pô, daqui a pouco eu vou botar o Marçal de ponta direita, né? Porque zagueiro, atacante, lateral. Então, assim, bem preocupado com essa fala do Léo Coelho. Bem preocupado mesmo. Porque para fechar o elenco, a gente precisa da chegada de um centroavante, de um zagueiro e de um ponta direita. Vocês não estão enxergando isso, é preocupante. Mas eu espero que seja aquela fala estratégica para não criar expectativa e do nada, pronto, tá aqui o ponta, né? Eu espero que seja isso, Léo Coelho. Boa estratégia, hein? Boa estratégia, enganou direitinho a gente. Não é fácil, né? Mas você vai tirar um coelho da cartola, eu tenho certeza. Bom, falar rapidinho aqui da LDU, porque beleza, confronto contra o Vasco, a galera ficou animada, tá? Mas calma que tem a LDU primeiro. Tá? Quinta-feira agora, Botafogo e LDU. Quem é essa LDU que chega? Sob o comando do Thiago Nunes. É uma LDU que chega com um aproveitamento bom. Na verdade, a LDU demitiu seu treinador sendo líder do grupo. A LDU foi líder do grupo, só que a diretoria estava totalmente insatisfeita com o futebol apresentado pela equipe equatoriana. E era abaixo do ridículo mesmo. É muito ruim o time da LDU na fase de grupos, foi líder, porque contou com um Flamengo que agora cismou de não ser mais líder de grupo, e com o Central Córdoba, isso, acho que é o Córdoba lá da Argentina, um time também, assim, muito fraco. E o outro foi o Lanterna lá, o Táchira. Tá? Então a LDU acabou passando em primeiro, e mesmo assim a diretoria demitiu o treinador e contratou o Thiago Nunes. No momento, a campanha do Thiago Nunes jogando no campeonato equatoriano, né, 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Né? Então, tem quase aí o mesmo número de jogos do Ancelotti, né, que tem um aproveitamento melhor do que o Thiago Nunes, jogando um campeonato muito mais difícil, que é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Né? Então, são campeonatos bem mais difíceis do que os enfrentados pela LDU, e o aproveitamento do Ancelotti é superior ao do Thiago Nunes, né, que tem nos 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Vale destacar que o grande craque do time da LDU, o Arce, foi vendido para o Independiente Rivadavia da Argentina. Né? Ele foi vendido para o futebol argentino e trouxe 2 jogadores, um deles bom jogador. Trouxe o Medina, jogador de meio campo, que atuava no Independiente Del Valle, foi reforçar o rival, e o lateral direito, Cuero. Não conheço, tá? O Medina, já vi jogos do Independiente Del Valle. Bom jogador de meio campo, Medina. Né? Então a LDU trouxe esses 2 reforços e a base do time é a equipe da fase de grupos da Libertadores da América, que mesmo na liderança, com o mesmo número de pontos de Flamengo e Central Córdoba, a avaliação interna era de que o time não apresentou um bom futebol, demitiram o treinador, Thiago Nunes foi contratado. Tivemos o reencontro com Renato Paiva e agora é hora do acerto de contas com o Thiago Nunes. Né? Enfim, LDU para mim vem mais fraca do que antes. Tá? 2 reforços que não tornam o time mais forte do que ele era. A saída do Arce, ela não teve reposição. É um jogador difícil de você conseguir no mercado equatoriano. Então a LDU vem mais frágil do que estava na fase de grupos em termos de elenco. Mas o Thiago Nunes deu uma cara diferente para o time equatoriano e a diretoria está satisfeita, tá? Bom, gente, é uma coisa controversa, né? O John Textor, envolvido nesse imbróglio todo com a Eagle, Ares, Kang, acertou aí com Marinakis, um monte de coisa, né? Que ainda bem que a gente não está falando muito disso, a gente tem que falar mais de futebol, né? Abafar menos as vitórias do Botafogo com esse tipo de informação que só pode ser passada quando houver algo novo, né? O fato,
Ah, deu prazo para se manifestar. Pô, beleza, isso aí todo mundo já sabe, né? Que o curso do processo é assim. Quando tiver uma decisão, alguma coisa diferente e tal. Eu pretendo falar mais sobre isso num vídeo específico, né? Mas há uma esperança de que haja um acordo, né? E que esse acordo saia antes mesmo de decisões no âmbito da justiça. O ideal é ter um acordo, cada um segue sua vida, cada um vai para o seu lado, há uma expectativa de um acordo, tá? Uma expectativa interna por um acordo. E eu vou trazer aqui a fonte, tá? E vou trazer mais detalhes em próximos vídeos, beleza? Mas o pessoal da Eagle deve estar se mordendo muito, né, cara? Tudo que aconteceu entre eles e tal, e vem a Confute para premiar John Textor como um dos melhores gestores do futebol sul-americano. Está concorrendo aí com o do River Plate, com a Leila do Palmeiras. O pessoal da Eagle deve estar, assim, não é possível, cara, não é possível que ainda vão premiar esse cara, tal, enfim, né? Eu fico por aqui. Um convite para você. Aqui é o canal Gigante Glorioso, mas eu sei que muita gente aqui no GG segue o nosso outro canal Dois Toques, mas também tem uma galera que não segue, né? Porque a gente está querendo chegar a 50 mil inscritos. Então, se você que está assistindo esse vídeo se inscrever hoje, agora, Dois Toques, a Casa do Futebol, se você se inscrever lá, a gente chega a 50 mil inscritos lá. E hoje tem a estreia do nosso podcast, às 19 horas. Vamos dar uma gastada, né? Eu sempre falo aqui eu revelo a verdade. O Dois Toques é um canal imparcial, a gente fala de futebol como um todo, mas sempre puxando a sardinha, vocês sabem para quê, né? Afinal de contas, a gente precisa tirar um atraso de Rede Globo, de ESPN, de tantos anos, mídias imparciais, puxando sardinha para outros times. Então a gente, com o Dois Toques, tá tirando esse atraso histórico, tá certo? Hoje tem a primeira live do canal Dois Toques. A gente conta com vocês, 19 horas lá. E é claro que tem a segunda edição, Plantão Glorioso, com mais informações aqui no GG. Beijo grande no seu coração. Saudações alvinegras, fui!